Olá, pessoal. Eu sou o Luiz Assis. Seja bem-vindo ao treinamento de Crystal Reports da Ramo Sistemas Digitais. Na primeira aula, mostrarei como efetuar uma consulta no SAP Business One utilizando o gerador de consultas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Efetuarei uma consulta para carregar os clientes com cada vendedor relacionado. Essa consulta será utilizada no Crystal Reports em outras aulas. Parceiros de negócios, cadastro do parceiro de negócio. Nessa tela, carregarei o primeiro registro. Eu preciso localizar qual que é a tabela e qual campo corresponde a cada tela no banco de dados. Para isso, você tem visão informações do sistema. Ela já está ativada. Ou, se preferir, você tem Ctrl Shift I. Se eu clicar aqui na opção Informações do sistema e retornar, repare que ele desativou essa opção. Se eu clicar novamente, retornando, opção ativada. Com essa opção ativada, Informações do sistema ou Ctrl Shift I, o SAP Business One mostrará a estrutura, tabela e campo, de acordo com o cursor do mouse em cima de cada campo. Por exemplo, vou deixar o cursor do mouse em cima do campo código do cliente. Em seguida, conforme você for modificando de campo, ele vai mudando aqui embaixo. Ó. Você tem as informações de tabela e campo. Vou tirar um print para facilitar a explicação. Depois de ativar Visão e Informações do sistema, deixei o cursor do mouse em cima do código do cliente. Então, ele tem no banco de dados registrado essa informação, o código CLI 00001. Em seguida, ele vai mostrar aqui também OCRD, que corresponde à tabela relacionada àquele campo que eu deixei o cursor do mouse em cima. OCRD igual a tabela. Próximo, ele tem card code, corresponde àquele campo no banco de dados. Então, eu tenho aqui código e corresponde card code. Primeira informação identificada, tabela e o campo. Vamos preencher aqui, card code é igual campo. Ok, já tenho a primeira informação, tabela OCRD, que corresponde à tela cadastro do parceiro de negócios. Em seguida, clique em ferramentas, consultas, e você tem o gerador de consultas. Digite a tabela OCRD, pressione o Tab, que o sistema preencherá a estrutura daquela tabela, onde você tem o nome do campo e a descrição. Você pode até dar um duplo clique em cada coluna, por exemplo, descrição, duplo clique, ele ordenou. E eu posso localizar também pelo nome. Caso eu não identificar algum nome lá com a visão informações do sistema, eu posso identificar aqui visualizando o nome da estrutura inteira. Outra possibilidade foi a descrição. Agora eu tenho um nome. Dois cliques, ele vai ordenar. Se você clicar aqui em cima do nome da tabela, ele vai recarregar a estrutura novamente. Outra possibilidade, ó, vou clicar no X, ele vai eliminar aquela tabela. Você pode pressionar o Tab e aqui você tem o nome da tabela. Então, por exemplo, se eu digitar OCRD, ele vai localizar parceiros de negócios. Posso apagar o conteúdo, duplo clique na descrição. A setinha veio para essa coluna, então o que eu digitar aqui em cima vai ser relevante para essa coluna. Parceiro. Digitei parceiros de negócios. Identificou. Selecionar. Você pode carregar dessa forma também. Sempre que você identificar um campo em negrito, significa que é uma chave estrangeira de outra tabela. Ele está nessa tabela OCRD através de um relacionamento entre as duas tabelas. Por exemplo, eu preciso carregar o vendedor.
eu tenho o campo vendedor/comprador aqui. Se eu deixar o cursor do mouse em cima do nome do vendedor, que é treinamentos, repare que ele vai mostrar a estrutura, como tabela e campo. Tirei o novo print. Deixei o cursor do mouse em cima do treinamentos. Ó. No banco de dados, ele tem registrado o número 1. Qual que é a tabela? Tabela OCRD, campo SLP Code. Eu preciso exibir na consulta o nome treinamentos. Se eu localizar o SLP Code, vou retornar lá dentro. Ferramentas, consultas, gerador de consultas. OCRD, que é a tabela de cadastro de parceiro de negócios. E eu tenho aqui SLP Code. Ele está em negrito. Então, ele é um campo-chave de outra tabela. Se eu clicar e manter pressionado, ele vai criar uma sombra em cima do campo. Continuo pressionando o campo, solto aqui embaixo da minha tabela. Ele vai carregar a tabela relacionada àquele campo. Ou, se preferir, você pode pressionar o Tab, descrição, vendedor. Ele já traz a tabela também. Se você clicar em selecionar, ele vai carregar. Ele já faz até o relacionamento, conhecido como Inner Join, onde ele vai relacionar as informações. Outra possibilidade, você pode também, sempre que ter, por exemplo, aqui tem um combo, onde se eu clicar aqui, ele vai mostrar várias opções. Quando ele tem um definir novo, significa que ele vai abrir a tabela raiz, onde contém as informações que o combo está carregando. Agora, se eu deixar o cursor do mouse aqui em cima do treinamentos, repare lá embaixo, ele não mostra mais o código, pois eu estou na tabela raiz. Deixei o cursor do mouse aqui em cima de treinamentos. Olha o que tem no banco de dados, registrado treinamentos. Eu deixei em cima do nome. Ok. Tabela OSLP. Deixa eu pegar aqui outra forma para mostrar aqui. Pronto. Selecionei aqui OSLP. E o próximo campo, SLP Name, que representa essa coluna nome do vendedor. Por isso que eu tenho que utilizar essa tabela OSLP para fazer o relacionamento. Então, agora que nós temos todas as informações, ferramentas, consultas, gerador de consultas. OCRD, Tab. Visão, informações do sistema. Posso deixar o cursor do mouse aqui ó, lá embaixo. Ó, OSLP, embaixo do botão cancelar. SLP Name. Então, OSLP, Tab. Ele já carregou a estrutura. Repare que a estrutura que ele carregou aqui e relacionamento também, a estrutura da tabela, e tem aqui o relacionamento. Relacionamento, ele está utilizando o SLP Code, que lá na OCRD, ele estava em negrito, conforme eu comentei para vocês. Vou localizar ele aqui. Se você não identificar, duplo clique, ele ordena para você também. Ó. Aqui, ó, SLP Code. Então, ele está utilizando SLP Code da tabela OCRD e SLP Code da tabela OSLP. Conforme você vai clicando, agora eu quero carregar as informações. Então, por exemplo, Card Code. 2 cliques aqui no selecionar. Tem que sempre deixar, você pode até selecionar e apagar o conteúdo. Ó. Repare que eu vou deixar o cursor do mouse aqui dentro do selecionar, ele está com foco dentro desse campo. Portanto, quando eu der duplo clique, ele carregará aqui para dentro, normalmente. Duplo clique no Card Code, carregou. Quero carregar o nome? Duplo clique no Card Name, carregou. Agora eu posso clicar aqui na OSLP, ele vai carregar a estrutura. Quero carregar aqui para dentro do selecionar, o nome, duplo clique SLP Name. Ok. Se eu executar, repare que ele vai mostrar aqui fornecedor. Porém, eu só quero cliente. Para isso, eu vou retornar lá na tabela e eu tenho aqui, vou minimizar aqui, cliente. Se eu deixar o cursor em cima, ó, ele tem card type lá embaixo. Ó. No banco de dados, ele está registrado como um C. Vou tirar o print e detalhar para vocês também, para praticarmos mais. Então, vem aqui, deixei o cursor do mouse em cima do tipo. Então, ele é um cliente.
tipo C no banco de dados. Então, essa será a referência que eu vou ter que utilizar na minha consulta. E aqui é tabela e o campo. Então, retorno na consulta. Qual que é o campo? Card type. Volto lá na consulta. Card type é igual a C. Então, aqui no onde, clico, deixo o foco do cursor dentro desse campo. Card type, 2 cliques. Então, eu quero carregar onde o card type é igual a C. Condições. Clica aqui novamente após o campo carregado, igual a 2 cliques. Ele carregou igual. Você poderia digitar também igual, caso preferir. Como ele é um campo alfanumérico, vou colocar entre aspas o C. Digitei mais uma vez, apaguei e arrumei. Executar. Pronto. Apenas clientes. Essa será a consulta utilizada para referência no nosso relatório no Crystal Reports. Essa foi a primeira aula. Muito obrigado pela participação. Olá, pessoal. Eu sou o Luiz Assis. Seja bem-vindo ao treinamento de Crystal Reports da ramo Sistemas Digitais. Na segunda aula, mostrarei como efetuar a conexão com o Crystal Reports e importar a consulta efetuada no SAP Business One. Após abrir o Crystal Reports, clique em Relatório em branco. Em seguida, será necessário criar uma nova conexão. Clique nessa opção no sinalzinho de mais. Em seguida, selecione a opção ODBC RDO. Clique no sinalzinho de mais. Nessa tela, selecione a terceira opção. E será necessário importar um driver. Eu tenho até um exemplo de um driver padrão utilizado. Ele tem a parte padrão e tem o host do servidor. Ou seja, você utilizará o padrão e modificará o host de acordo com cada cliente. Uma possibilidade de localizar o host é através do HANA Studio. Como eu estou utilizando a versão do HANA, vou abrir o HANA Studio. Aqui no System, botão direito, Propriedades. E aqui você tem Propriedades novamente. Repare que aqui você tem o host. Copiar. Então, você pode utilizar esse host também. E é uma forma prática de identificar. Caso você não obter essa informação, você pode solicitar junto ao administrador do seu sistema também. Eu vou copiar o driver. Em seguida, avançar. Nessa tela, no servidor, vou colar o host que eu havia copiado anteriormente. ID de usuário. System, que é o usuário do banco de dados, para efetuar a conexão com o banco de dados. É importante ter um usuário com permissão para efetuar consulta. Você pode até validar no HANA Studio caso preferir também. Em seguida, digite a senha. Para validar, clique em Concluir. Conexão validada com sucesso. Clique aqui em Incluir comando. Após clicar, efetue um duplo clique novamente. Ele vai abrir a tela para você incluir a consulta. Retorne lá no SAP Business One. Clicar com o botão direito aqui na consulta, selecionar tudo. Então, essa consulta foi efetuada na aula número 1. Em seguida, vou retornar no Crystal Reports e colar a consulta. É importante criar um parâmetro com o nome esquema, pois, se você deixar o nome do banco de dados fixo na consulta, não é uma boa prática. Por exemplo, vou retornar no SAP Business One, administração, selecionar empresa. Eu estou online no banco de dados, base, underline, Luiz Assis, underline 2. Então, eu poderia colocar o nome da base antes da tabela, normalmente. Porém, não é uma boa prática. Imagine, se eu gravar a consulta com o banco de dados fixo lá no Crystal e importar nesse banco de dados, ok, vai funcionar normalmente. E se eu pegar esse Crystal Reports e copiar e colar em outra, importar em outra base de dados? Vai dar problema.
Para que o SAP identifique a base de dados automaticamente conforme a execução do Crystal naquela base, clique em Lista de parâmetros, você tem a opção Criar. Em seguida, você vai criar um parâmetro com o nome esquema S maiúsculo. Tipo de valor, sequência de caracteres. Clique em OK. Agora você precisa adicionar esse parâmetro na sua consulta. Ele é adicionado antes da tabela. Clique aqui na tabela, por exemplo, OCRD. 2 cliques no esquema, volta lá entre o esquema e a OCRD e coloca um ponto. Não pode ter espaço. Próxima, OSLP. 2 cliques no esquema e entre o esquema e a OSLP eu coloco o ponto. Eu tenho até um print para mostrar no detalhe de como ficará. Repare que aqui, ó, eu deixei com a cor preta, praticamente a consulta que eu efetuei na aula 1 lá no SAP Business One. E na cor vermelha, o esquema incluído dentro da consulta. Repare que não tem espaço. Se ocorrer algum problema de sintaxe, um espaço ou algo que ele não reconhecer, o Crystal vai acusar um erro. Então, você precisa verificar essa parte no detalhe. Retornando lá no Crystal Reports, para validar, clique em OK. Não ocorreu nenhum erro. Então, ele está pedindo esquema para validar. Retorno no SAP, administração, selecionar empresa, e eu vou copiar o meu banco de dados na minha seção atual. Copiar, retorno no Crystal Reports e colo. OK. Não ocorreu nenhum erro. Comando importado com sucesso, com esquema validado. Clique em OK. Pronto. Aqui você tem campos do banco de dados. Clique no sinalzinho de mais, você conseguirá visualizar o comando importado. Se você clicar no sinal de mais, ele vai mostrar a coluna da consulta importada. Conexão validada e consulta importada. Essa foi a segunda aula. Muito obrigado. Olá, pessoal. Eu sou o Luiz Assis. Seja bem-vindo ao treinamento de Crystal Reports da Ramo Sistemas Digitais. Na terceira aula, mostrarei como montar o relatório conforme a consulta efetuada no SAP Business One e carregada no Crystal Reports. Em comando, você conseguirá visualizar cada coluna de acordo com a sua consulta disponibilizada no Crystal Reports. Clique em cima da coluna, mantém pressionado, arraste até Detalhes. Segunda coluna, clica mantém pressionado, solta dentro de Detalhes. Repare que ele tem aqui um campo verde, que demonstra que aquela coluna está sendo utilizada no relatório. SLP Name, clica, mantém pressionado e solta dentro de Detalhes. Então, carreguei Card Code, Card Name e SLP Name. Você pode até selecionar, segurando Ctrl, cada coluna, botão direito do mouse, e você tem o alinhar. Por exemplo, partes superiores, entre outras opções também, você pode acabar alinhando. Aqui em cima, você tem um cabeçalho do relatório. Então, você pode, por exemplo, eu tenho a linha, vou arrastar a linha para baixo, ficou um pouco maior. Aqui, se você clicar em inserir objeto de texto, após clicar, você vai criar um objeto de texto. Então, por exemplo, clientes por vendedor. Você pode clicar aqui 2 vezes, selecionar, e você tem aqui negrito. Você pode formatar aquele título. Clica novamente, a cor. Aqui você tem a opção para inserir imagem. Quando você clicar, ele vai solicitar para você carregar uma imagem. Você pode carregar uma imagem salva, ou se preferir, por exemplo, eu vou tirar um print da minha tela aqui com captura de tela. Ramo treinamentos. Copiar, retorno no Crystal,
Colar. Após clicar no Ctrl V, clica dentro de cabeçalho do relatório e ele vai colar o que eu havia copiado. Então, você consegue fazer o copiar e colar ou carregar de acordo com uma imagem salva. Se você deixar o cursor do mouse aqui no canto, ele permite você ajustar o tamanho. Então, vou diminuir para não ficar muito grande. Posso aumentar. Pronto. Vou aumentar o tamanho aqui também, selecionei. Alinhamento. Aqui, você tem o título do campo. Então, você pode clicar 2 vezes, por exemplo, código, cliente. Próximo, 2 cliques, nome, cliente. Próximo, 2 cliques, vendedor. Vou colocar um A aqui também. E aqui eu posso retificar também. Pronto. Para validar, clique em Relatório, Atualizar dados do relatório, F5. O relatório já foi executado. Você pode modificar também algumas informações. Eu estou aqui em formato de visualizar o relatório. Quando eu cliquei em Relatório, F5, Atualizar dados do relatório. Quando você clicar novamente, ele pergunta se você quer utilizar os valores de parâmetros atuais ou preencher novos. Porém, eu não tenho nenhum filtro ainda. Então, eu vou deixar apenas para utilizar valores atuais. Se você clicar em projetar, ele retorna para o formato que não foi executado a consulta, onde você consegue modificar algumas informações também, tanto no projetar como no visualizar. Por exemplo, vou selecionar com o Ctrl, clicando na descrição, no título de cada campo. Negrito, vou deixar azul também. Visualizar, eu consigo visualizar após a edição. Aqui você tem a opção de carregar alguns campos, por exemplo, campos especiais. Muito utilizado, número de página. Então, se eu for aqui no projetar, número de página, clico, mantenho pressionado e vou soltar aqui dentro em rodapé da página. Página NDM. Se eu clicar no visualizar, ele mostra lá embaixo para mim. Outro que é muito utilizado é o número de registro. Então, você tem aqui também número do registro. Clico, mantenho pressionado e solto aqui no detalhes. Vou modificar a formatação. Repare que eu cliquei dentro do campo. Alinhado aqui para a esquerda, vou diminuir o tamanho. Aqui no nome, 2 cliques e vou modificar o nome. Pronto, modifiquei. Vou deixar aqui alinhado à esquerda, azul, negrito. Então, tenho aqui a quantidade de registro também. Se eu clicar no projetar, eu posso até diminuir o tamanho selecionando todos aqui, ó, segurando Ctrl, 9. Pronto. Então, você tem cabeçalho do relatório, cabeçalho da página, e contém aqui, em detalhes, a área de repetição, onde você vai colocar cada coluna conforme a sua consulta carregada. Aqui você tem rodapé do relatório, então você pode colocar alguma informação aqui dentro, que vai ser o rodapé do relatório e o rodapé da página. Clicando em visualizar, você conseguirá visualizar o seu relatório. Agora, eu quero colocar um filtro para validar esse relatório de acordo com o filtro preenchido. Para preencher o filtro, clique em Campos de parâmetros. Eu já tenho um com o esquema, que foi o que eu criei quando eu carreguei a minha consulta para o Crystal Reports. Ele já está com um símbolo, com uma interrogação, e ele tem aqui ó, um símbolo amarelo. Significa que ele já está sendo utilizado nos parâmetros.
Para criar um filtro novo, eu vou mostrar a forma de criar o filtro utilizando o Choose From List. Por exemplo, botão direito do mouse em cima aqui de campos de parâmetro, novo, vendedor. Se eu retornar lá no SAP Business One, eu tenho aqui a tela de vendedores. Então, ó, são vários vendedores. Então, eu teria que ficar digitando um por um. E se algum vendedor sair da empresa, eu tenho que ficar modificando dentro do relatório e carregar o relatório novamente? Não é uma boa prática. Para isso, em vez de ficar digitando aqui o nome de cada vendedor, por exemplo, Luiz Assis, próximo, Renato. Então, você vai clicando aqui e cadastrando todos. Vou eliminar. É possível você carregar um Choose From List, que ele vai carregar a listagem de acordo com a consulta que você montou. Então, por exemplo, eu vou lá no SAP Business One. Qual que é a tabela de vendedores? Visão, informações de sistema. Vou deixar o cursor do mouse OSLP. Ferramentas, consultas, gerador de consultas. OSLP. Eu quero carregar o nome do vendedor. Então, deixei o cursor do mouse aqui em selecionar, duplo clique SLP Name. Poderia ser o código também. Executar. Então, eu tenho o nome do vendedor. Ok? Em seguida, você vai carregar aqui essa estrutura e você vai colocar aqui seguido do arroba do nome do seu parâmetro. Por exemplo, vou abrir um bloco de notas e vou mostrar como que eu fiz. Eu tenho aqui a consulta, de acordo com a consulta feita no SAP Business One. Para criar o Choose From List, eu coloquei o nome do parâmetro e um arroba. Então, ele vai utilizar no parâmetro o que está na coluna SLP Name, que é o nome. Copie, retorne no Crystal Reports e cole aqui no nome do seu parâmetro. Aqui embaixo, você tem texto do prompt. Então, por exemplo, vou modificar aqui o texto, selecione o vendedor. Aqui embaixo, você tem permitir valores, vários valores, ó, falso. Eu vou deixar como verdadeiro. Então, eu posso selecionar mais de um vendedor. Caso for apenas um único resultado, deixe a opção permitir vários valores como falso. Então, selecione, vou mudar aqui, 2 pontos. Ok. Já tem aqui o parâmetro criado. Repare que ele ainda não está com a interrogação e nem o símbolo, pois eu ainda não vinculei ele no meu filtro. Para vincular, clique em Relatório, Fórmula de Seleção e você tem aqui Registro. Aqui, você vai fazer a condição de acordo com o seu parâmetro. Por exemplo, campos do relatório. 2 cliques. SLP Name in, pois eu deixei para ele aceitar mais de um registro. Poderia ser o igual, e você tem que modificar a informação para deixar apenas um lá no parâmetro, conforme eu demonstrei. 2 cliques no filtro, que é o vendedor. Para validar, você tem aqui salvar e fechar. Então, aqui é como se fosse a condição. Ele vai carregar a minha consulta e vai filtrar o nome do vendedor de acordo com o filtro que eu selecionar. Se você clicar aqui em salvar e fechar, ele vai pedir para você digitar uma informação para validar. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho um vendedor com meu nome, Luiz Assis. Selecionei, carregar. Ok. Vendedor carregado. Em seguida, eu vou salvar o meu relatório e posso validar previamente no SAP Business One. Salvar, área de trabalho, clientes por vendedores. Save. Para validar o relatório previamente no SAP sem importar, clique em, estou fechando aqui alguns campos, ferramentas,
Visualizar arquivo Crystal Reports externo. Clique nos 3 pontinhos, desktop, clientes por vendedores, que foi o que eu acabei de salvar. Open, OK. Selecione o vendedor. Clico no parâmetro, 3 pontinhos, treinamentos. OK, pronto. Fiz uma validação do relatório direto no SAP Business One. Essa foi a terceira aula. Muito obrigado pela participação. Olá, pessoal. Eu sou o Luiz Assis. Seja bem-vindo ao treinamento de Crystal Reports da Ramos Sistemas Digitais. Na quarta aula, mostrarei como abrir um cadastro de parceiro de negócios pelo Crystal Reports direto no SAP Business One. No relatório, você tem a possibilidade de colocar um link direto numa coluna, ou você pode carregar também uma imagem como referência. Por exemplo, você tem a seta, que é muito utilizado no SAP Business One. Vou pegar aqui essa imagem como exemplo. Em seguida, copiar. Você pode clicar em projetar, Ctrl V, colar e clicar dentro de detalhes. Vou ajustar aqui o tamanho. Você pode até segurar o Ctrl, clicar na linha, botão direito, e você tem o alinhar também partes superiores. Em seguida, você precisa criar o link como referência. Clique dentro da imagem, botão direito, formatar gráfico. Aqui você tem a opção Hiperlink. Clique nessa opção e selecione um website na internet. Em seguida, clique nessa opção X-2 e tem até um ícone de um lápis. Aqui dentro, você vai colocar a informação, ele tem uma sintaxe pronta. Então, por exemplo, essa informação mais o campo de referência. Então, ele tem aqui, ó, http://, então é um link para abrir dentro do SAP Business One a tela que corresponde à tabela OCRD, Cadastro de Parceiro de Negócio, onde a chave é igual ao campo que eu digitar aqui dentro. Copio, colo, e aqui, dentro do relatório, eu vou pegar como referência o card code, 2 cliques. Ele carregou para cá. Para validar, salvar e fechar. OK. Salva. E você vai no SAP Business One e você pode validar antes de importar o relatório. Ferramentas. Visualizar arquivo do Crystal Reports externo. Clique nos 3 pontinhos. Desktop. Clientes por vendedores. OK. Selecionar o vendedor. Treinamentos. Vamos modificar um pouco. Vou abrir aqui um cadastro, por exemplo, treinamentos ramo. Clico na seta. Treinamentos ramo. Fecho a tela. Meu cadastro. Ele vai abrir de acordo com o link que você colocou dentro do campo. Você pode colocar na coluna também. Isso ajudará muito a rastreabilidade dentro do relatório. Após concluir, vou demonstrar como que você carregará o relatório e importará ele para dentro do SAP Business One. Retorne no relatório lá no Crystal Reports. Fechar. Ele precisa estar fechado. Aqui em pesquisar menus, você tem Layout, Administração, Definição, Geral, Gerenciador de Layouts e Relatórios. Em seguida, você vai clicar em Importar. Assistente de importação de relatório e layout. Clique em Seguinte. Localizar o arquivo clicando em Procurar. Desktop. Clientes por vendedores. Tipo de conteúdo. Layout ou relatório. Layout é um Crystal Reports que será utilizado para uma tela. É um layout de tela, por exemplo, pedido de compra. Você tem um layout correspondente àquela tela. Pedido de venda, você tem um layout correspondente àquela tela.
Neste caso, é relatório. Ele não será relacionado a nenhuma tela. Ele pode ter vários filtros ou nenhum. Então, neste exemplo, relatório. Clique nos 3 pontinhos e você vai selecionar onde que esse relatório será salvo no menu. Por exemplo, relatórios do parceiro de negócios. Ok. Finalizar. Após clicar em finalizar, ele tem aqui, ó, clientes por vendedores. Para validar, menu parceiro de negócios, relatórios do parceiro de negócios e você tem aqui embaixo clientes por vendedores. Para validar, preencha o filtro, relatório carregado com sucesso. Você tem até a impressora para imprimir o relatório. Você pode clicar aqui, por exemplo, mais uma validação para abrir o cadastro do parceiro de negócio. Aqui você tem o exportar relatório. Se você clicar, você tem a opção de exportar até o próprio Crystal Reports ou em PDF, clicando em salvar na sequência. Outra informação importante, eu sou administrador de sistema, um superusuário. É importante você definir a autorização do seu relatório, administração, inicialização do sistema, autorizações, autorizações gerais. E eu posso ir aqui em menu, ó, parceiros de negócio, por exemplo, time de vendas, parceiro de negócio, relatórios do parceiro de negócio, olha ele aqui, clientes por vendedores. Sem autorização, posso deixar por grupo autorização total ou por usuário individual. É importante efetuar essa manutenção para liberar o relatório correspondente a cada usuário ou um grupo, de acordo com a necessidade alinhada com o usuário final. Após isso, você conseguirá acessar o relatório normalmente no SAP Business One. Espero ter ajudado com essa aula. Muito obrigado. Um forte abraço.